Olá, pessoal. Olá, Olá, Fernanda. Olá, Norma. Olá, Cissa. Olá, 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 gente. boa noite. Tudo boa em noite. Boa paz? paz Bom para dia, boa todos tarde e a para quem todas. estiver ouvindo outras horas. Boa Que horário, madrugada. sempre é hora. É isso aí. Vamos Vamos dar Agora início ao lá. estamos nosso. aqui todos juntos, né? Para mais um estudo do livro dos Mensageiros. E aí vamos ver se nós até termina o capítulo número 6, né? Isso, Explanação de Telésforo interessante. Uhum. É com ok. Cissa aí, né, Cissa? Vai lá. Vamos comigo, mas faça a prece inicial, Nilson. Pensei que era Fernando. Eu faço, Vai lá. Acho que eu fiz a outra. Você Vai, fez a Fernando. final, eu acho. faço, Tô esperando eu fazer faço. hoje. Todos vamos fazer a prece. Então, vamos lá. Então vamos lá. Vamos levar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso Pai Celestial, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, rogando sempre a tua bondade e a tua misericórdia para com todos os seus filhos, encarnados e desencarnados. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos guarde sempre na nossa caminhada. Que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar no entendimento do estudo da obra Mensageiro, que possamos buscar entendimento e reflexão e que tiver no nosso alcance de entendimento e colocar em prática. Sendo assim, Senhor, não permita que nenhuma mal interferência negativa nos envolva. Teu amor e tua luz esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja e muita paz. Que Que assim assim seja. seja. Vamos lá, então, meninos, continuar o nosso capítulo 6, que está muito bom. Relembrando onde a gente parou da última vez, certo? Telésforo estava falando que Jesus não exigia que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Aí ele questiona: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Então, nós paramos nessa reflexão, todo mundo está lembrado? Sim. E aí nós vamos continuar a fala de Telésforo para a gente poder ir comentando e baseando nesse questionamento dele, né? Então, vamos refletir aqui na fala desse primeiro slide. Telésforo vai continuar. Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Perfeito. Perfeito. É aquilo que eu estava identificando. E quando a gente se preocupa muito com o outro, né? Como ele falou de grupos aqui, nós acabamos saindo do nosso próprio foco, né? É aquele olhar para fora, né? Como a gente estava comentando nesse instante. A gente fica olhando muito o defeito que está acontecendo nos outros grupos ou nas outras pessoas e acaba esquecendo um problema que está iminente entre a gente mesmo, né? Acabamos esquecendo disso. Perfeita essa observação. E eu observo aqui, não sei se eu estou fazendo a leitura correta, mas dentro dessa perspectiva aqui, quando ele fala identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins, porque é no nosso lado, ao nosso redor, que tem esse terreno fértil, porque os nossos afins diz o quê? São aqueles que são semelhantes, aqueles que têm as mesmas necessidades, os afins se atraem. Então, a minha dificuldade que eu preciso vencer, Exatamente. eu posso extrair o melhor de mim e aquele também que está ao meu lado pode ser trabalhado nesse intuito. A gente pode trocar essas experiências, pode se melhorar, né? Então, eu percebi que quando a gente se afasta das necessidades, como ele diz aqui, de outros grupos, a gente começa a perceber que esse terreno que está ao nosso lado é um terreno fértil para esse trabalho.
para a gente se evangelizar, se auto-evangelizar e acabar evangelizando o outro também. Então, esse trechinho é bem rico, viu? Bem rico. Muito legal. Eu também pensei, vou por aí também, Norma, nessa questão. E lembrar que quem está ao nosso derredor são nossos afins, para que a gente também não caia na pretensão de achar que o problema está em quem está ao nosso redor e em nós não, né? Então, é a atração da afinidade, é aqueles que sintonizam conosco, ou seja, estamos ali justamente para trabalhar um com o outro, né? Melhorarmos juntos. Quem quer falar alguma coisa, Fernando? Fala. Não estou gostando da reflexão, buscando entendimento dessa afinidade. Aí eu estou aqui fazendo uma reflexão exatamente pelo o psicográfico desse livro, Chico Xavier. Quando o homem falou que ele era a besta da doutrina do espiritismo, a besta do espiritismo, e ele ficou magoado com isso, né? Aí eu estava aqui fazendo essa reflexão dessa afinidade. Então, os amigos espirituais, que foi a mãe dele, que veio aparecer para ele, falou que bom que seja a besta do espiritismo, a doutrina espírita, a mula, teria coisa melhor, e ela morreu de dar risada, né, em relação a isso. Então, ele não criticou, foi criticado, né, e não aprendeu a lição. E, no caso aqui, a gente tem que aprender essa lição que Telésforo está nos passando aqui, né? A gente não ir a situação, seja ela qual for. E ressaltando que a mãe de Chico, né, falou isso para ele porque ótimo que seja a besta do espiritismo, porque a besta é um animal que cumpre muito bem a missão que Deus deu a ela, né? O papel dela na criação, ela cumpre muito bem. Então, se você for a mula do espiritismo, está cumprindo também sua parte, que bom. Interessante. Essa história é linda, né? Sempre as histórias de Chico são sempre lindas. Então, continuando a reflexão nas palavras de Telésforo, esse próximo slide. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Pauleira, né? Muito bom. Essa questão de que a Terra é um vale tenebroso, né? Ele serve para a gente, né? Deixa de existir para a gente essa concepção, porque a Terra, na verdade, é essa grande oficina, né? Foi citado isso na palestra de sábado, e o próprio Emmanuel diz isso, que nós somos espíritos em conserto aqui, então estaríamos numa oficina sendo consertados. Então, mudar essa visão desse vale, que nós não estamos aqui para sofrer, né? Por sofrer, nós estamos aqui para nos consertar, para nos corrigir, para melhorar. É um planeta de grandes oportunidades. Podem falar, meninos. E vejamos bem quando se refere que é um planeta de prova, expiação e de queda lamentável. No caso aqui de Telésforo, está passando de informações e a explanação dele é para médios falidos e doutrinadores. A conversação dele, né? E mais adiante, na sequência dos capítulos, nós vamos ver como se deu essa queda, como a queda funciona, como ela se dá em processo de nossas inferioridades, nosso esquecimento, do nosso uso do livre-arbítrio, e aí vem as quedas lamentáveis. Eu faço uma ressalva aí. Vá, fale mesmo, depois eu falo. Me chama a atenção que ele
esquecemos os erros do passado, né? Já existe em nós o véu do esquecimento, né? Uma coisa que é divina, né? Para que possamos reescrever a nossa história. Então, que nós precisemos focar, né, nessas atividades e tarefas necessárias, né? Nossas responsabilidades. Então, eu pensando assim no nosso grupo, né, na gente, que faz parte de um grupo, né, de atividades no Centro Espírita, então, quais seriam as nossas atividades dentro do Centro Espírita, né? Cada um na sua função, né? Cada um com a sua responsabilidade. Então, se cada um assume ali sua responsabilidade e faz com êxito, com esforço maior, a gente está cumprindo com o que a gente veio aqui na Terra, né? Quando se tratando de só do Centro Espírita, né? Fora as outras coisas que a gente precisa fazer na vida, na sociedade e tudo, né? Acho que a gente precisa parar de pensar a gente ficar só nos queixumes, né? Muitas vezes a gente se pega se queixando de tudo, né? Se queixando da vida, das situações, das atividades, né? Da sobrecarga. Então a gente precisa parar de se queixar mais e talvez focar mais no que a gente veio fazer aqui, né? Assim, no meu ponto de vista. É interessante sua fala. Não sei se você terminou, Nilson. Uhum. E eu achei interessante sua fala porque ontem teve uma indagação, né, por parte de algumas pessoas que falou o seguinte: você vê com bons olhos aquelas pessoas que buscam fazer esse processo de análise do passado, né? Tem um termo específico, fugiu o nome agora aqui, agora fugiu a mente. A Regressão. regressão de memória. A Regressão de regressão memória. de memória. Você acha interessante a regressão de memória? E aí você fez uma ponderação interessante, que é justamente a finalidade do véu do esquecimento, né? E muitas das vezes, quando se faz necessário alertar-nos sobre algo, a gente tem nossos déjà vus, nossos sonhos, que pode justamente nos trazer essas reminiscências, não para que a gente se afogente, fique anestesiado na inércia, mas sim para que se possa passar pelo crivo da razão e tentar encontrar aí saídas, situações para dizer o porquê dessa memória estar vindo à tona naquele momento. Então, acho que tudo é providencial. Essa fala de Telésforo, quando diz que a gente tem que realmente vivenciar o presente aqui. E aí é uma deixa para cortar essa fala que a gente usa. O que será que eu fiz no passado para hoje estar assim ou hoje estar assado? A gente nunca para refletir que muitas das nossas mazelas aqui é por conta de nossa imprevidência aqui mesmo, não necessariamente em outrora. Então, é algo muito interessante a gente avaliar o agora e não se permitir falhar, independente de achar que esse retorno que se vem possa ser de algo que aconteceu antes dessa nossa existência agora ou não. O importante é observar cada passo. Com certeza. Muito bem colocado. E você vê aqui que ele fala aqui que é uma escola, né? Uma escola que nós estamos. E que ele fala aqui também, esquecemos os erros do passado e lembramos de nossas obrigações fundamentais. Então, hoje, com o conteúdo pouco que nós temos de entendimento, que nós estamos buscando aprendizado, já temos uma noção, né? Se cada um de nós querer chafrundar e cair, é sabendo. Isso aí é que está a questão, sabendo que está errando, que está falindo em uma situação negativa de inferioridade, a gente chafrundar a situação. Então, é sabendo. Pronto. Vou pegar esse gancho de sua fala, Fernando, que era justamente a ressalva que eu queria fazer. O planeta Terra não é um planeta de queda, pelo contrário, é um planeta de grandes oportunidades que a gente veio para crescer. Agora, nós caímos por nossas escolhas, né? Por nosso livre-arbítrio. E essa questão, realmente, esqueçamos o passado, porque como um amigo espiritual mesmo já nos disse, né, concordante com todas essas, com a filosofia da doutrina espírita mesmo, de que importa se os pés estão sujos de lama, o importante é caminhar. Então não importa de onde eu trouxe essa lama, se foi dessa vida já ou se foi do passado, que a gente traz mesmo, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Mas o que importa é que eu vá caminhando. Na caminhada, a lama vai soltando. Nessa caminhada, a lama vai soltando.
E Joana nos diz, né, que se a gente se estudar, a gente percebe onde é que está a nossa falha, o que foi que a gente errou no passado. Tenta saber o que você foi, mas o que você errou, né? Poxa, eu errei no quesito, sei lá, traição, no quesito afetivo, no quesito ambição. Então, eu vou me corrigindo, né? Só exemplos para a gente. E a gente vai se corrigindo. Então, essa fala me gravou muito. Lembro, né, de nosso amigo espiritual que sempre falou: o que importa que os pés estejam sujos de lama, o importante é caminhar. Olha, Cissa, essa passagem está maravilhosa, está casando muito com o livro também, Há 2000 Anos, né? Que em um dado momento, Públio lembra de uma encarnação passada. Quer dizer, para ele foi um sonho, mas ele tinha quase a convicta certeza de que realmente ele tivesse uma vida passada, embora naquela sociedade não se tinha não aceitava esse tipo de coisa. E engraçado é que no decorrer da história a gente percebe que o amigo confidente dele acabou no momento onde ele estava já se desfazendo dos laços materiais, atestando para ele que de fato isso era verdade. Mas quando ele teve com Jesus, ele quis ainda assim apagar qualquer tipo de possibilidade. Nós somos assim, nós somos assim. E aí cometemos erros após erros e padecemos. E ainda ficamos revoltados, compara com Deus, porque ainda não aceita que é pura teimosia nossa. Isso é, assim, algo que, se acontecer 2000 anos atrás, já está acontecendo até hoje. E assim a gente vai caminhando nessa humanidade. Precisamos realmente refletir acerca disso. Eu queria fazer dois comentários. Se Norma vai falar alguma coisa agora, Norma, porque você ainda não falou nada. Eu queria fazer dois comentários. Um é em cima da fala de Cissa, e é interessante, como Cissa falou aí, dessa lembrança aí de um amigo espiritual, não sei, né? Não lembro. Não foi isso que você falou, não foi? O que importa é que os pés estejam, a importância é caminhar, né? Engraçado, né? Como uma simples fala que foi dita há um tempo, não sei quando foi isso, e a gente vem fazer uma leitura agora, e como ela se encaixou e me trouxe uma luz, né? Que já pertinho de lama, você que eu meti o pé no picho, sei lá o que foi, sei lá. Aí eu tô percebendo que esse é o erro dos nossos passados, as nossas mazelas, né? E se você continua caminhando, você vai deixando para trás. Interessante como uma coisa fecha com a outra. Como ela teve agora, para mim, um sentido palpável, entendeu? Em cima desse texto aqui que nós estamos lendo. E outra observação é em cima da fala de Mari. Tá assim, Norma. Tem alguém com notebook, mas acho que é a internet. Mas vamos lá. E a outra fala é de Mari, que é sobre as lembranças do passado. Nós temos o conhecimento que o acesso aos nossos arquivos perispirituais, ele é possível. E nós também sabemos que o esquecimento do passado é uma dádiva divina de Deus, uma bênção de Deus, para que a gente não pudesse ficarmos presos nessas dores que a gente cometeu ou veio acometido sobre nós, que a gente pudesse andar. Mas há um momento na vida que tem pessoas que têm sim a necessidade de acessar alguma coisa do seu passado para que ela possa continuar a caminhar. Não que todo mundo vai fazer isso, que seria uma loucura, mas há pessoas sim que em algum momento ela precisa assim acessar os seus arquivos, até mesmo para desentravar alguma coisa. Mas isso aí não cabe a nós, né? Entrar no mérito da questão. Eu mesmo tive a experiência, eu tive já uma experiência muito interessante, que eu tive há 14 anos atrás, eu tive acesso a um arquivo da minha memória perispiritual que eu ainda não entendia muito bem como funcionava isso, em 3D, em 3 dimensões, muito real, palpável, com cor, cheiro, temperatura, que eu até hoje essa lembrança está no meu pensamento. E eu digo uma coisa a você, hoje é que eu começo a entender por que eu vi aquilo, entendeu? Não me perturbou em momento algum, muito pelo contrário. Hoje eu sinto assim, por que aquilo foi me mostrado, entendeu? Então, é uma coisa que a gente às vezes tem acesso sim, mas aí não cabe a nós ficar procurando, ai meu Deus, porque eu fui que eu não deixei de ser. Isso seria uma loucura e seria uma irresponsabilidade.
Tudo bem. Essa passagem da lama e dos pés é Jesus com Pedro. Jesus fala com Pedro. Na caminhada que ele ia saindo da lama, aí a lama ia saindo aos poucos da alpercata dele. Então, caminhando, soltando. Jesus com Pedro. Humberto Isso de tá o quê? Campos. Humberto de Campos? Mas eu não estou falando isso, não. Um Humberto. amigo espiritual citou isso dentro da nossa reunião, nos exemplificando. Provavelmente usou o exemplo de Pedro, de Jesus com Pedro, lógico, porque eles todos seguem o exemplo, né, de Jesus, as palavras, e usam justamente esses textos evangélicos, que é o que temos, né? É o melhor remédio, a solução de nossa caminhada. Um pouquinho assim. Mais outro slide. Pensei que você ia falar. Então, vamos lá. Continuando, o Telésforo vai falar. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. É pouca coisinha, né? Quase não tem nada aqui para a gente falar nessas três linhas desse escrito aqui. Quase não tem nada para a gente falar. Quase nada. Mas o desastre mediúnico. Desastre mediúnico. E a responsabilidade de cada um. Como nós temos essa responsabilidade grande perante a nós mesmos e perante nosso acerto com a lei divina. Chega aqui, a gente dá para trás, e mais embaixo ele vai falar o porquê, os interessados na responsabilidade, que não tem responsabilidade, aí a gente vai ver um pouquinho do que se trata isso, mas o dever a cumprir, né? Perfeito. Vou completar o raciocínio de Telésforo, como o Fernando falou, aqui embaixo ele continua. Então, quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica. E aos interesses da vida eterna, sobrepuseste as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Dá para a gente parar aqui, né? Muita coisa, né? Muita Fazer. coisa. Olha o socorro que é enviado para todos, de acordo com o acerto da responsabilidade. A pessoa assume a responsabilidade, não falta nada para a pessoa, mas não se dá conta, queremos mais, queremos muito, entendeu? E me chamou muita atenção aqui, mas a gente pode voltar quase no término desse slide, em relação às acomodações, também aos interesses. Por exemplo, eu tenho uma atividade de um trabalho mediúnico constante de uma casa, de repente eu preciso cuidar do meu bem-estar. É normal, eu tenho que fazer isso. Mas eu largo tudo e vou cuidar lá. Eu tenho o meu trabalho mediúnico, tal hora, tal dia, aí nesse dia tem um jantar, lá vai eu para o jantar e a mediúnica fica lá dançando, lá me esperando. Vou para uma festa, vou para a formatura, vou para um casamento, isso, etc, etc. Então, esses prazeres, estou com a família, etc. E, às vezes, a gente vai falhando nisso aí. As falhas, né? Muitas falhas. E aí, quando retorna, e aí o compromisso de responsabilidade. Como é que fica? Fernando,
eu vou me pegar aqui nessa parte aqui também. Quanto de vós entusiastas formulando enormes promessas, eu já me vejo aqui. Bem entusiasmado lá no plano espiritual. Não, eu vou descer, vou ser um médium, vou trabalhar, vou abrir mão de tudo isso. Eu já me vejo aqui, a minha personalidade. Não, tá na linha de frente. Já me vejo aqui, prometendo que ia chegar aqui a ser o trator do espiritismo. Eu já me coloco aqui nessa posição aqui. Porque certamente a gente se preparou, né? Certamente. A gente passou lá para o treinamento, para o estudo, e disse, não, pode mandar que eu chego lá embaixo que eu vou dar conta do recado. Eu já me coloco nessa posição aqui, certo? E aí eu pego também a fala de Fernando, que é interessante também, claro, nessa parte, essa parte, Fernando, que você fala assim, a pessoa assume um compromisso e na hora H, X, não está lá presente. Eu acho que essa parte é até a mais fácil. Porque o cara não vai furar 10 mediúnicas, ele fura uma. Se ele furar duas, a responsabilidade já é do diretor. Já diz, olha, o que está acontecendo? 2, 3, 4 na seguida. Todo mês você tem que furar 3 mediúnicas, aí já não é mais culpa dele, já é culpa do diretor. Então, acho que essa é a parte mais fácil, que você enquadra logo a pessoa ali, certo? Mas eu acho mais aí do compromisso, é mais íntimo, é mais pessoal. Você abrir mão das suas convicções, como ele coloca lá embaixo, né? Nós deixamos de fazer as questões espirituais para fazer as questões das nossas convicções, dos nossos, como ele fala aqui, dos nossos, quem lembra aí, deixa eu ver, do individual, da vaidade, dos nossos interesses pessoais, das nossas vaidades. Abrimos mão daquilo para poder realmente, e não faz aquilo que tem que ser feito. Agora, dar um exemplo, por exemplo, já que nós somos espíritas, estamos dentro do centro espírita, e estamos falando de mediúnica e de mediunidade com Jesus, aí nós somos espíritas, fazemos espiritismo a nosso modo, de acordo com as nossas vaidades, como a gente muitas vezes nos pegamos, né, querendo fazer coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita, dentro de reuniões mediúnicas ou dentro do próprio centro espírita, que a gente não precisa ficar citando nada disso. Mas eu acho que também isso faz parte. Então a gente precisa observar mais isso, entendeu? É no íntimo da gente essas observações, no meu ponto de vista. Acho que essas mensagens dele vêm para tocar a gente lá dentro, profundamente. Tocando lá dentro, essas questões fora, elas diminuem bastante, entendeu? Pelo meu ponto de vista. O Nilson, é bem colocado. Pegamos as questões daquele que assumiu essa responsabilidade e a gente vai ver aqui a queda de Otávio, como ele acertou tudo direitinho no plano espiritual, quando chega cá, quando ele vai se desenvolvendo, e aí começou a dar para trás, abandonou, não quis saber, e aí foi se chafrundar na bebida, no vício, no sexo, etc. E aí faliu. Essa é uma queda. Pessoas que pegam a responsabilidade, conhecedor da responsabilidade, que é pior ainda, chega, abandona, larga lá, não quer nem saber. E temos exemplo disso, eu tenho muitos exemplos de pessoas que fizeram isso, entendeu? Dando continuação, daqui a pouco nomeado, largou, abandonou, e aí não quis saber e foi tomar outro rumo. É esse quando desencarna, e aí vai ver como faliu, por que faliu. Essas coisas, por aí mesmo, a reflexão é essa. Contemplado na fala, mas é basicamente isso mesmo que foi dito. Colocando como ressalva aqui o véu do esquecimento, né? Os compromissos que nós assumimos, às vezes, no plano espiritual. Muitas vezes, nós queremos algumas coisas, algumas provas que são provas mais difíceis para a gente, às vezes, são provas que às vezes a gente não tem possibilidade de cair, de sucumbir. E mesmo assim, às vezes a gente insiste, né? E aceita essas provas, esses momentos, e a gente acaba sucumbindo, mas que em outros momentos, provavelmente, da nossa existência, a gente vai estar refazendo, né? Nas oportunidades que a gente vai ter. Então, é basicamente isso que eu ia falar. É normal, porque a gente esquece, e as dificuldades no plano material é muito grande. E quando se trata de mediunidade, né, desses trabalhos que requer a questão, aqui mesmo ele fala de doutrinadores e médios, né, Fernando? Então, muitas vezes é difícil você renunciar mesmo,
tá? Mesmo você sabendo, e a responsabilidade é maior porque a gente já tem um certo conhecimento, não é isso? Então, aqui muito cuidado, muito será cobrado. Tem uma série de situações aqui que a gente precisa estar refletindo em cima disso. Mas é basicamente a minha visão, é isso aí que vocês estavam colocando. É isso. É. Perfeito, Norminha. Eu pude perceber aqui nesse trecho, quando nós tínhamos estudado esse livro no ano passado, talvez o retrasado, ficou claro o quanto que a gente se torna frágil, para não dizer o termo fraco, em relação a gente conseguir resistir a tudo isso que a gente tem aqui a nossa mão facilmente aqui, que são as questões materiais, as nossas aspirações, nossos desejos, nossas obrigações que a gente adquire por parte do desenvolvimento social. E voltando a ler esse livro, eu começo a ter uma outra visão dele também. Mostra o quanto a gente, não é somente a questão de fraqueza, mas ele trata aqui, ele aborda uma questão de consciência. E tudo é o comando é a mente, tudo é a mente. Ele traz também aqui um trecho que ele fala o seguinte, que tudo, o quanto nos foi dado para que a gente tivesse condições, nossas possibilidades materiais necessárias. E aí, quando a gente vem, a gente começa a ter a visão, ambicionar coisas maiores. Então, assim, é uma perda da moral. A gente sabe que quando a gente está no outro plano, a gente continua os estudos. E aí, através disso, nos tornamos mais fortes e achamos que conseguimos dar conta quando aqui nos encontrar. Mas a prática é bem difícil. E justamente essa falta dessa maturidade moral, dessa consciência, é que ajuda a gente ter esses desvios todos que foram citados em relação à forma com que a gente lida em casa, porque ele falou aqui, ó, que a tirania doméstica, e a gente percebe que isso vem trazendo danos gravíssimos à sociedade em relação à questão da hierarquia no lar, também em questão daquelas pessoas que se permite os desvios, né, sexuais, e são todas essas chagas materiais e morais que aqui a gente se perde. Então, não tão somente a nossa falha no compromisso da mediúnica, mas a nossa falha aqui no contexto social, no contexto familiar, e isso estende-se a todas as áreas que a gente precisar perpassar. O indivíduo que não tem esse compromisso, ele não vai ser um bom funcionário, ele não vai ser um bom pai de família, ele não vai ter relações de amizade saudáveis. Então, eu percebo que está muito inclinado a questão moral dos mensageiros. E isso é algo assim que deve realmente ser debulhado aí direitinho para tirar o máximo de aproveito possível nessa segunda, né, estudada nele para poder melhorar. Perfeito, meninos. Você quer falar uma coisa, Nilson? Você vai comentar? Não. Eu vou querer comentar, mas você quer falar logo? Não, fale. Eu vou pegar um gancho da fala de Norma, como Norma falou assim, essas provas são provas que a gente tem possibilidade de sucumbir. Aí eu vou mudar, são provas que nós temos possibilidade também de superar e de vencer, porque é 50% de chance, então depende do nosso olhar e para a gente melhorar, ter um olhar mais positivo. E essa questão dos nossos sacrifícios, né? Se a gente for ver quais os sacrifícios, gente, que a espiritualidade pede a gente, coisas mínimas, que para a gente é grande. Deixe de estar em casa a tal hora, entendeu? São coisas assim, eu já discuti isso com outros amigos espíritas, a gente rindo, e às vezes até deixar de assistir o capítulo final de uma novela é sacrifício para uma pessoa. E a gente já teve colega assim, eu não vou hoje não, para uma determinada atividade, porque termina a novela hoje. Imagina, gente, olha o tipo de sacrifício que eles nos pedem. Então, se a gente não consegue fazer esses mínimos, como é que a gente vai fazer os maiores? Se a gente não consegue, né, ter uma disciplina, pelo menos de tal dia eu estou ali. E como é que a gente vai cumprir os outros compromissos morais, que são mais difíceis, né? Aí eu pego o gancho da fala de Nilson, quando ele diz, a gente está lá em cima, eu vou ser um trator do espiritismo. Aí chega aqui, aparece a dificuldade, aparece o primeiro tronco de árvore ali na frente, eu sou um fusquinha, eu vou ficar aqui quieto, acho que isso não é para mim não, vou ficar no meio da estrada, né? Começa a bater a tristeza, o desânimo. Claro que a gente vem depois a força. E aí eu venho trazer aqui Ivone Pereira, que todos nós temos que conhecer Ivone Pereira. Olha, gente, médium ostensivo, então, não pode deixar de conhecer Ivone Pereira de jeito nenhum.
São exemplos maravilhosos. Ela deixou, assim, obras importantíssimas. Nessa quarentena agora eu já li 2 livros dela, eu vou começar o 3º. E a gente vê como a gente vem preparado. É isso aqui que o Teléfono falou. Vem, o que você precisa, vem. E a gente é avisado, mas a gente não quer. A gente recebe conselhos, mas a gente é teimoso, a gente é rebelde. Então, ela conta vários casos de médiuns que receberam tudo o que precisava dentro do que ia fazer e não fizeram. Receberam orientações, conselhos, não seguiram. Então, é a nossa teimosia ainda. A gente tem que olhar para dentro da gente e ver, tudo é difícil. Não, não é difícil, não. É a gente que ainda é difícil. A gente que ainda é teimoso demais, como o Mário falou. E como os Espíritos dizem, nos falta a vontade. No dia que a gente tiver a vontade real, né, de progredir, de fazer melhores escolhas, a gente vai fazer. Por enquanto, a gente ainda é muito conivente com a gente. Aí vem aquela coisa, muitas vezes a gente quer fazer os princípios, né, as condutas da doutrina espírita para minha conivência, minha conveniência. Eu não vou seguir o que está ali na codificação, eu vou transformar aquilo ali, é uma coisa que a gente fez com Jesus, né? Vou transformar para minha conveniência. Não, não é bem assim, não. Olhe, que nada, isso aí é muito... você é Caxias demais, você é muito rigoroso. Então tá, então faça a sua moda, né? Vai, Nilson, fecha aí. Mas... Justamente, Cissa. Fala, não, pode falar, fale. Não, só, assim, eu gostei muito da explanação de Cissa, porque eu lembrei de Peixinho, quando eu coloquei o infelizmente, aí Peixinho, não, felizmente, é o positivo. Mas a própria codificação, o Livro dos Espíritos, eu não lembro a questão, Fernando, tá? Isso que eu estava tentando lembrar aqui, que existem algumas provas que, quando a gente se compromete no plano espiritual e a gente quer aquilo muito, tá? Algumas provas estão acima do nosso alcance e aí a possibilidade de sucumbir existe, né? É uma questão do Livro dos Espíritos que eu não estou lembrando aqui agora, né? Mas a gente vai estar buscando isso. Lembra que eu disse, Bob. Falei nesse sentido que há essa possibilidade, sim, porque na própria codificação nos traz isso, né? Algumas provas, elas, o espírito ele quer vivenciar aquilo, mas às vezes ele está além da possibilidade dele, mas o livre-arbítrio possibilita com que ele vai e volte para cumprir aquilo que ele escolheu. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Sabe que em algum momento ele pode até conseguir galgar, mas a possibilidade de sucumbir também é grande, porque é uma prova muito além das possibilidades dele. Isso pode acontecer. Norma, tá? Foi nesse sentido aí. Isso, a possibilidade de sucumbir sempre existe. Na nossa fraqueza, então, eu sei qual é essa questão. Ele fala justamente quando um espírito pede, é aconselhado, mas mesmo assim ele quer. Agora a gente tem que lembrar aquela outra frase, né? Que Deus não dá fardos mais pesados do que o seu ombro pode carregar. Então, mesmo que seja uma prova grande, mas ele tem também a possibilidade de vencer. E eu não quis dizer que não tem possibilidade de sucumbir, não. Eu só quis elevar, chamar nossa atenção mais para o que a gente quer, que é a possibilidade de superar. Certa. Você está certa. Só que é justamente só para reforçar a minha lembrança, está baseado nessa questão. Mas como o livre-arbítrio que nos conduz nesse sentido, e Deus, ele não interfere nisso. A gente tem a possibilidade de escolha. Tanto que todas as nossas falhas, quando a gente retorna para o plano espiritual, estão aonde? Na nossa consciência. A gente sofre por conta da nossa consciência, não é Deus que nos castiga, né? E nada, é a nossa consciência que vai nos punindo, é uma autopunição. Então, é por aí. Mas está certíssimo, é isso mesmo. Ô Norma, mas Cissa, vou botar tempero nessa discussão. Deus é mais. Isso faz lembrar que é igual a uma receita. Você tem um modo a seguir operandi, mas você sempre acha que cabe ali dar uma pitada de sal, uma colherada mais de açúcar, ou quem sabe a farinha para tornar o caldo mais consistente. A questão toda não é tanto... Sim, a programação existe. O problema é quando chega aqui, minha senhora. Quando a gente chega aqui, a gente acaba abraçando muitas coisas e acaba nos tornando bom em muita coisa e enfia o pé pelas mãos. Porque se ainda fosse somente aquilo que a gente veio de lá para cá, programando que a gente não desse certo, e as outras mancadas que não estavam previstas por conta desse tal livre-arbítrio que a gente não sabe usar direito.
Então, assim, a gente sempre arranja uma forma de acrescentar um pouco mais, né? Essa nossa problemática aqui existencial. Então, vamos atribuir também a essa nossa escolha aí, esses nossos tropeços a mais. E que acaba nos desviando muitas das vezes do caminho assertivo, viu? Porque às vezes até daria certo seguir. Mas aí vamos fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali e sai totalmente do trilho. É só para a gente lembrar, né? Que é importante ver isso É, também. eu também quero pegar um pedaço da sua fala, Mário, da conversa logo na primeira parte que você falou aí, desse slide. Eu também eu concordo muito com você que os mensageiros vêm nos alertar para as questões morais mesmo, morais. Essa nossa transformação moral mesmo, das questões mais urgente que está dentro de nós, que é uma coisa que é de cada um, que é impossível de dizer o outro, você precisa melhorar naquilo, você precisa fazer isso, porque, como eu repito, chama, Fernando, a atenção de Fernando, essa questão do compromisso assumido lá com aquela casa espírita, com aquele grupo espírita. Isso aí é um dos mais fáceis de ser resolvido, porque aquela pessoa que não se enquadrou nesse contexto de um cronograma lá, ela é chamada a atenção e você pode chamar ela a atenção a todo momento. Mas as questões íntimas, quem que pode chamar a atenção das questões íntimas? É você mesmo. Você pode ir para 1000 mediúnicas, não falta uma, mas se você não se modificou intimamente. É isso? Você pode estar lá, a gente vai ver aqui doutrinadores que participaram de todas as reuniões mediúnicas, mas fora do centro espírita era uma pessoa horrível, terrível. A gente vai ver aqui, né? Era uma pessoa dura, rígida demais, maltratava as outras pessoas. É como o Mário acabou de também questionando naquela parte. E uma parte que me chama a atenção nesse texto também aqui, né? É a gente acaba... Ressalva da fala de Nilson, que realmente uma coisa não justifica a outra, né? Como o Nilson falou, a pessoa pode frequentar 1000 anos a reunião doutrinária, mediúnica, sem nunca faltar e não se melhorar por dentro, claro. Mas também não significa que aquele que falta, que é desleixado, é porque cresceu interiormente. Então, a gente não pode excluir, a gente tem que buscar nosso crescimento em todas as partes, né? Em todas as nossas dimensões, né? Em todos os momentos, né? Mas é isso aí mesmo. O que importa vai ser o nosso interior mesmo, como o teléfono está chamando a atenção, né? E Mari chamou minha atenção também disso. Então, vamos ao próximo slide para todo mundo comentar de novo, certo? Deixa eu ver aqui onde foi que a gente parou com o Telésforo falando. Exatamente. Exatamente. Muito interessante. Deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio.